Queridos, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São praticamente 20 horas. Hoje, sexta-feira, dia 23 do mês de outubro do ano de 2020. E hoje, sexta-feira, estamos chegando a um final de semana e eu me alegro por estar aqui, podendo fazer essa live. Hoje seria com os nossos evangelistas, mas os dois hoje estão ocupados. O evangelista Robert Henrique está trabalhando, e o evangelista Maxwell está recolhido, uma gripe, e não é bom que ele se colocasse, ele está se preservando, porque nós devemos e temos que ter cuidado com a nossa saúde. O vírus está aí, é real, mas temos que nos guardar e proteger os nossos. E eu estou aqui hoje, sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e como nós não estamos fazendo os nossos cultos presenciais no meio da semana, somente aos domingos, manhã e tarde. Mas nós temos em consideração os irmãos e também a alegria nossa de ver os irmãos entrando na live. Todas as terças-feiras nós temos uma live para casais, que são feitos pelos lideranças de casais, tanto o diácono Birajara, sua esposa Mônica, também o diácono Vinícius, sua esposa Francine, e também temos a Tatiele e o Israel, que são líderes do departamento de Casados para Sempre, que os três casais, cada terça-feira do mês, eles fazem a programação às terças-feiras. Às quartas-feiras, nós temos uma palavra comigo aqui da minha casa, porque às quartas-feiras, que era o dia do nosso culto, no meio da semana, nós não estamos abrindo. E eu faço da minha casa quarta-feira, ou às quartas-feiras. E às sextas-feiras, são os nossos evangelistas que fazem, porque eles têm responsabilidade de púlpito comigo, de pregação, me ajudam no comando da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. O nosso endereço aqui em São Gonçalo é a Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E os cultos presenciais somente aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, onde temos uma palavra mais profunda da Bíblia Sagrada, não é um estudo bíblico, nem é uma escola bíblica dominical, mas é um texto. Nós temos uma parte de louvor que os nossos líderes do louvor fazem, e depois nós temos uma palavra mais profunda. E nesse domingo eu vou estar falando sobre algo que é muito complicado, que algumas pessoas me perguntam: pastor, por que as doenças existem? Quem formou a escuridão? Ou quem criou o mal? Eu vou estar falando sobre isso domingo próximo, 9 horas da manhã, na Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E na parte da tarde é um culto voltado para a família. Temos uma palavra evangelística, mas intercedendo pelos nossos familiares. Estamos passando por um momento, já 6 meses, de pandemia, de morte, de contaminações, de tristeza, de perdas de amigos, pastores queridos, homens de Deus, mulheres de Deus que se foram, estão indo, alguns ainda contaminados, e pessoas que ainda não estão tomando os cuidados necessários, porque o vírus é real. Não temos vacina, não vamos ter vacina até dezembro, e talvez até, segundo os dados mais alarmantes, a vacina somente em meados do ano de 2021. Como nós estamos vivendo há um mês, ou menos de um mês, das eleições municipais, então você sabe que os políticos mentem. Há uma briga tola, boba aí, de poder, querendo fazer com que uma vacina que você ainda não tem uma convicção que é real, porque a pior coisa é você tomar uma vacina, pensar que você está imunizado, e ela só imuniza 50%. Então é a mesma coisa que nada.
E os políticos querem fazer isso para mostrar que fez, para ganhar votos, ganhar elogios públicos, e a gente não deve brincar com a saúde humana. Nós temos exemplo aí de pessoas que já morreram, que estavam sendo testadas, que morreram. Então, queridos, é um ano muito difícil, mas temos um Deus que prometeu estar conosco. Temos um Deus que prometeu nos socorrer. Ele disse que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, prazer ter você aí, Érica, viu? Érica, seja bem-vinda, a Mônica da Silva. E vamos ter um grupo de irmãos, membros da igreja, e aqueles também que nos acompanham nas nossas lives. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje. Mas eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida cristã. Como se comparar a vida cristã, como entender a vida cristã. Porque há muitas mentiras sendo ditas, promessas de riqueza, promessas de que acabaram-se as lutas, as dificuldades, agora a vida vai ser um mar de rosas, e não é. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Eu quero orar junto com você. Pai, que bom podermos já estar na parte da noite e estarmos aqui junto com os irmãos queridos que fazem parte da nossa igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e também outros que têm um carinho de estar conosco, muito distante aqui de São Gonçalo. Nós queremos agradecer a Ti por estas vidas, porque já somos mais do que vencedores. Já vencemos a madrugada, a manhã, a tarde, e já estamos na parte da noite, nos encaminhando para uma madrugada, e na madrugada já é outro dia. Que Tu possas, Senhor, continuar dirigindo as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, falando conosco. Temos pessoas que estão precisando de um milagre de Deus, e o nosso Deus é Deus de milagres. Para a glória de Deus, para a glória de Cristo, nós declaramos a Tua soberania. Também a Gleice Cristina. Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Se as águas do mar da vida quiserem nos afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem nos sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre nos revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Esse cântico é o tema da palavra que Deus colocou
no meu coração para esta noite. Continuar segurando nas mãos de Deus. Continuar firmes, firmados nas mãos de Deus. É difícil, é complicado, mas temos um Deus que não desistiu da gente, que não desiste de nós. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que colocamos barreira, muitas das vezes, para ele estar conosco. Eu me lembro de um pastor que me disse: pastor, às vezes na vida tem lugares que a gente vai que a gente não gostaria que Deus frequentasse. Eu digo: é mesmo? Ele disse: é, pastor. Eu digo: cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas Deus quer sempre estar conosco. Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele prometeu que durante todas as circunstâncias da vida, boas ou mais, ele seria o mesmo. E ele sendo o mesmo, nós vamos ser mais do que vencedores. Também, boa noite aqui a minha filha Sara Brito, a diaconisa Georgina, não é isso? Diaconisa Georgina, Deus abençoe, a Gleice, a Mônica da Silva, a Érica Frias, que Deus abençoe. Queridos, nossos cultos presenciais, todos os domingos, 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Eu já disse que nesse domingo pela manhã, nós vamos estar falando sobre por que as doenças surgiram para o ser humano, por que as doenças existem. Eu vou estar respondendo sobre por que o mal, quem criou o mal, por que o mal existe. Eu vou estar respondendo isso domingo próximo, no culto das 9 horas da manhã. Igreja Evangélica Fé para Todos, em São Gonçalo, é um município aqui do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E a parte da tarde, onde nós estamos nos adaptando a este horário de 17 horas, 5 horas da tarde, é muito pesado, porque a gente termina o culto 11, 11h30, até chegarmos em casa, até sairmos da igreja, chegarmos em casa, preparar algo para comer. Quando você termina de almoçar, está na hora de você tomar o banho para voltar para a igreja. Mas está sendo muito bom. Às 17 horas, 5 horas da tarde, na igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. Eu estou cantando hinos mais fáceis para que você cante comigo. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado é contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação o que ele faz? Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega
com fé em Jesus, e então tu verás o que bonança se faz, pois com ele seguro serás, estarás. Eu falei que é um cântico, esses cânticos tem tudo a ver com a palavra de hoje. Estou falando sobre a vida, sobre a trajetória da nossa vida, depois que nós tomamos a decisão por Cristo. São prometidos tantas coisas, acabaram-se as lutas, as dificuldades, as enfermidades, os problemas. Isso é uma mentira. O próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, que bastava para cada dia o seu mal. Nós enfrentamos lutas diárias, decisões para serem tomadas. Então a vida não é fácil. E esses cânticos que eu cantei aqui tem tudo a ver com isso, porque fala do mar da nossa vida. E eu vou estar pregando e depois nós vamos estar orando com todos vocês. Vamos ver aqui a irmã Sueli Moura, com Jorge, Deus abençoe. Já falei da Sara, da Georgina. São pessoas queridas que estão conosco aqui. É isso? São pessoas que estão conosco. Já virou a câmera aqui. Por favor, Sarinha, me socorre. Sara, me socorre. Porque eu temei aqui em colocar. Desculpe vocês aí. Eu temei aqui em mexer e acabei mudando aqui. Cora! 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 E eles não estão me ouvindo, que eles estão no quarto. E, por favor, pede a Sara para mexer aqui na câmera, porque... Deixa lá na câmera. Desculpe vocês aí, mas eu fico retirado aqui porque a Rebeca está lá dentro, estou agitada. Está lá e o Miguel, e as coisas acontecem. Então, queridos, mais uma vez convido a você para este domingo, 9 horas da manhã e 17 horas, 5 horas da tarde. Nós temos o nosso encontro, os cultos presenciais, todos os domingos, às 17 horas, 5 horas da tarde. Nós temos esse momento de estarmos conosco. Sarinha é mestre aqui nos teclados, desculpe vocês aí, mas Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, domingo 9 e 17 horas. A paz do Senhor, minha irmã Áurea, Deus abençoe. Depois do programa eu ligo para vocês. Tem notícia lá, hoje eu fui honrado por 9 horas da manhã, eu estava celebrando uma união, um casamento. Tive a honra muito grande, não são membros da igreja, mas precisavam fechar a brecha e, graças a Deus, Deus nos deu a honra por isto. Queridos, antes da palavra, deixa eu cantar mais um cântico. É um texto que sempre, quando eu leio, eu fico pensativo. Porque o apóstolo João, quando teve essa visão, ele chorou. O que seria da humanidade se o livro da vida não fosse aberto? Na visão que ele teve na ilha de Patmos, quando Deus mostrou a ele todo o fim dessa caminhada da humanidade, quando no final serão julgados todos que viveram antes de nós e vão viver depois de nós, até onde Cristo arrebatar a sua igreja e depois ele vier pessoalmente para vencer o mal. E aí vai haver o julgamento, o grande trono branco, quando Deus estará julgando
grandes e pequenos, poderosos e não poderosos, ricos e pobres. E aqueles que forem encontrados com o nome no livro da vida viverão eternamente com Deus. E aqueles que forem rejeitados, eles irão para a condenação eterna. E esse cântico, capítulo 5, no livro do Apocalipse, João diz que ele estava e via o livro selado por 7 selos, por dentro e por fora, miríades celestiais, anjos, querubins, serafins estavam diante do trono e não havia ninguém que poderia abrir o livro. E ele diz que viu o livro e chorou, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir aquele livro. Mas de repente ele diz, eu chorava quando ouvi uma voz que dizia, mas eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que veio, que venceu, que morreu, que ressuscitou, este foi achado digno para abrir o livro. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Ele viu que nós, que tomamos a decisão por Cristo, que vencemos as lutas da vida, vamos reinar com Ele. Já vencemos as lutas da vida e vamos habitar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Bom dia, ou aliás, boa noite a todos aí na paz do Senhor. A irmã Aura está me dando uma boa notícia aqui, o irmão Zé Ricardo já começou a sentir cheiro. Aleluia! Toda a família está contaminada pelo Covid. O irmão Zé Ricardo estava preocupando, com febril, mas tomando remédio. A irmã Aura colocou aqui, vocês estão vendo, já começou a sentir cheiro. É Deus, a gente está orando, a oração do justo, ou dos justos, podem muito nos seus efeitos. E daqui a pouco nós vamos estar orando mais por vocês aí. É só colocar o seu nome. Sejam bem-vindos. É uma live da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E eu sou o pastor Samuel Brito. Queridos, quero falar sobre algo muito interessante. Meu diácono Birajara, Deus abençoe. Sobre a trajetória da nossa vida. A vida não é fácil. Desde quando nós passamos a ter entendimento, eu tenho o meu neto aqui comigo, o Miguelzinho, Francine Alves, esposa do nosso diácono Vinícius, Mateus Melo, Mateuzinho, também um adorador. Mas
eu disse sobre meu neto, ele já, com 5 anos, ele já começa a ter um entendimento um pouquinho da vida. Ele fica montado em cima de mim, pulando, e eu digo, vou morrer, o vovô vai morrer. E eu fico parado, e ele, não, vovô, não me deixe, não, vovô, não, então vou chorar. Isso já é o começo dele ter um entendimento da morte e da vida. Quando você está vivo, você brinca, você respira, você come, você se diverte, você sorri. Quando você está morto, você não pode fazer mais nada. Mas a vida não é só isso. Nós começamos desde cedo, uns antes, outros depois, sobre tomar decisões. E como nós somos seres humanos e somos falhos, tomamos muitas das vezes decisões erradas, que pagamos com doenças, com acidentes ou com sequelas até para o resto da vida. São decisões que tomamos e temos que tomar. Todos os dias nós tomamos decisões. Hoje mesmo eu tive que tomar uma decisão. Preciso acordar cedo, levantar da minha cama, que eu tenho um casamento às 9 horas da manhã. São decisões que a gente toma, que temos que tomar. E outras decisões que nós temos que tomar. Mas eu estava falando da vida do meu neto. A gente começa a tomar decisões. Temos que tomar decisões para estudarmos, para termos conhecimento. Uns são mais ativos, outros não. Uns são mais relaxados, outros não. E depois tudo isso a vida vai ensinar. Quando você gazeteou a aula, quando você brincou com a facilidade que você tinha nos seus estudos, seus pais trabalhavam para você ter um momento de escola e a gente brincava com isso. Eu me lembro que eu era um aluno rebelde, sempre fui meio peralta. E muitas das vezes depois você chega a uma idade que você precisa de ter um estudo melhor. E às vezes você perde empregos, perde vagas porque você gazeteou a aula, porque você não se formou direito, e depois você teve que correr, trabalhar, estudar para poder ter um diploma. São decisões. E aí quando você chega na vida adulta, você tem que tomar a decisão de procurar alguém para caminhar com você, tanto homem como mulher, para você constituir uma família. Esse é o ciclo da vida. E assim vai. Você continuará tomando decisões na sua vida. Eu tomo decisões, estou com 70 anos, tomo decisões até hoje. E ainda continuo pecador. E por isso eu tomo às vezes decisões erradas, que me doem, que me machucam, que me entristecem. E às vezes eu tomo decisões acertadas, assertivas, né? Que me trazem alegria, me trazem paz. Esse é o ciclo da vida. Agora, como explicar a vida cristã? Eu estava falando isso com Deus, eu estava conversando hoje com o pastor Evandro Bernardo, que foi comigo ao casamento, e Deus me levou a esta passagem aqui, capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Olha o que Jesus falou comigo. Capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, a partir do versículo 35. Marcos escreve assim: naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles prontamente o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então os discípulos lhe disseram, ele disse para os seus discípulos: por que sois assim tímidos?
como é que vocês não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O Espírito Santo me levou a esse texto para mostrar a vida depois que você aceita Jesus. Cada um tem uma trajetória de vida para conhecer Jesus. Cada um. Eu fui criado num lar cristão, evangélico. Então, já desde pequeno, os meus primeiros passos foram na igreja. Mas outros conheceram na adolescência, outros conheceram na juventude, outros conheceram já na vida adulta, outros conheceram já depois da vida dos 50 anos. Cada um tem uma história de como conheceu Jesus. Mas uma coisa eu garanto: todos têm algo a falar do momento que eles conheceram a Jesus Cristo, do momento em que Jesus Cristo passou a fazer parte da sua vida. Por isso o Espírito Santo me levou aqui a este texto, que diz que Jesus disse: olha, vamos para o outro lado. Não é assim que a gente está fazendo neste mundo? A nossa vida é um barco a navegar no mar desta vida. E a vida é um mar. Porque existem problemas, dificuldades, ondas, ventos, marés. Cada um tem os seus problemas, cada um passa ou passam por dificuldades. Mas o importante que o Espírito Santo diz: sua vida é isso aqui, ó. Jesus disse: agora nós vamos para o outro lado. E o gostoso é que no versículo 34 diz que outros barcos o seguiam. Às vezes você, sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, ou você encontra uma multidão na igreja que já estão no barco, no mar desta vida. E aí no versículo 37 diz que, mas deixa eu ler o 36, que diz assim: eles, despedindo a multidão. Eu gosto muito desse texto, que o Espírito Santo está falando comigo, eu perguntei: e aqui, Senhor, o que é? É que você teve que deixar alguns colegas, companheiros, de farras, de vida, de infância. Porque você vai mudando de fase na vida. E você se despede. Talvez você não veja nunca mais. Ou talvez você encontre pessoas que foi criança com você, já numa vida adulta, já com uma família. O Espírito Santo falou assim: assim é. E aí o versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o quê? O barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. São as lutas depois que você aceita. São as lutas que surgem quando você toma a decisão por Cristo. É mentira quando se diz que agora tudo mudou, agora você está do lado, agora você agora é mais do que vencedor. Isso é bom, isso é verdade. Mas a Bíblia diz que em todos os momentos da nossa vida nós vamos ter ventos contrários, nós vamos ter ondas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Por isso o Espírito Santo me levou aqui. Olha a sua vida, Samuel. Você é um barco e você está no mar da vida. E agora que você pertence a Cristo, os ventos virão contra você. As marés irão mudar. As ondas, por causa dos ventos, podem se agigantar contra você. Só, queridos, que o Espírito Santo me disse assim: Samuel, agora Jesus está no teu barco. Eu digo: aleluia. Jesus está no meu barco. E olha que impressionante, Jesus está dormindo no meu barco, porque Ele tem um comando. Ele passou a ter o comando da minha vida. Ele passou a me guiar.
sendo a minha bússola, quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Os ventos virão, as ondas vão se agigantar, os problemas chegarão. E no texto diz aqui que o barco começou a encher-se de água. Não é assim que muitas vezes pessoas, eu tenho uma família, a família da Grace, foi contaminada pela Covid. Não assusta? Claro que assusta. Eu tenho outra família que está contaminada. Não assusta? Claro que assusta. Tem pessoas morrendo, tem pessoas que já morreram, tem pessoas com sequelas. Isso não assusta? É o seu barco a começar a encher-se de água. Quando essas coisas começam a acontecer, imediatamente você começa a dizer: Senhor, e aí? Por que eu? Por que aconteceu comigo? Eu sou crente. Olha quanto tempo que você começa a transferir algumas culpas para Deus. Só que nós estamos na trajetória do mar dessa vida. Jesus disse para os discípulos que eles iriam para o outro lado. E Jesus, quando nós tomamos a decisão por Cristo, Jesus disse: eu vou levar vocês até o fim. Vai ter turbulência, vai ter ondas, vai ter ventos contrários, vamos ter as tribulações da vida, mas eu estou com vocês. Só que quando isto começa a acontecer, foi o que aconteceu aqui. Os discípulos que viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus curar cegos, viram Jesus expelir demônios de pessoas, uma mulher que andava curvada se ficar sã, normal, eles viram isso tudo. Mas essas coisas, na hora que nós estamos passando por esses ventos, por essas tempestades que vêm de vez em quando na nossa vida, essas coisas parecem que caem no esquecimento. E você começa a se apavorar com medo de afundar. Você começa a ver que, olha, a oração, parece que a oração não está tendo efeito, e está. Deus está no comando da sua vida, Ele está no seu barco. Só que o mar, ele tem as suas turbulências, ele tem as suas marés. Nem sempre a vida é calminha. Primeiro, porque nós somos pecadores. Uma vez me perguntaram: pastor, por que a gente sofre tanto? Eu digo: porque nós somos pecadores. Mas Deus já não perdoou os meus pecados, mas eu continuo pecando. E eu disse para essa pessoa, disse assim: todas as decisões que você toma, você consulta a Deus? E ele olhou para mim e disse assim: nem todas. Às vezes eu acho que Deus falou comigo. E se não for Deus que falou? Nós vamos quebrar a cara, nós vamos ter problemas. Nós temos que andar algumas milhas de volta, porque começamos a caminhar sem orientação de Deus. Mas vamos falar sobre o mar da vida. Eu cantei há pouco: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, eles querem te afogar, por causa do pecado que há em nós. E pela decisão que nós tomamos por Cristo, as coisas desse mundo, João, na sua primeira carta, fala sobre isso. Que as coisas desse mundo vão procurar a remar contra a gente. Nós é que temos que fazer é colocar no lugar certo e decidirmos pela orientação de Cristo ou pela palavra de Deus. Mas vamos lá, o mar continua, os discípulos se apavoram, como nós nos apavoramos. Eu citei a Covid, mas existem outras enfermidades, existem outros problemas, Nós estamos atravessando uma pandemia, há desempregos, há falta, não há pagamentos corretos, há empresas falindo, há empresas por falir. Essas coisas acontecem e nos assustam. E às vezes nós deixamos brechas no barco para que as águas comecem a penetrar no barco. Os discípulos começaram a ficar apavorados quando eles viram que as ondas eram homens preparados para essa caminhada. Mas quando eles viram o mar, o que significava o mar, e o barco começando a se encher, eles correram para quem? Para Jesus. E Jesus estava na popa do barco.
E correram. Senhor, não te importa. Olha como é que fala. Senhor, não te importa que pereçamos? Olha que coisa. Não te importa que pereçamos? Às vezes nós falamos isso com Deus. Senhor, e aí? Não vai agir não? Não vai tomar uma decisão por mim não? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, e a gente joga isso tudo na cara de Deus. Eu vou à igreja, eu oro, eu leio Bíblia, e aí? Como se nós fôssemos santinhos, e nós não somos. Os discípulos fizeram isso. Senhor, não te importa que pereçamos? Deixa eu te mostrar um detalhe aqui. Há um salmo na Bíblia que Davi faz a mesma coisa. Salmista Davi, salmo de número 28. Anota depois você lê. Olha como é que ele começa a oração. Ele estava passando por um momento muito difícil. E olha como é que ele começa a oração. Também brigando com Deus, dizendo assim, ó, Salmo 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda que, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Olha o que Davi diz para Deus. Senhor, tu estás esquecendo de mim. Cadê as suas promessas se cumprindo na minha vida? Por que tu estás calado? Por que tu não dás ordem aos meus inimigos? Porque, Senhor, agora eu te pertenço, eu não sou mais um qualquer, eu sou o teu filho. Salmo 28. No versículo ele diz, as 2, ele diz assim, ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as minhas mãos para o santuário. E olha, versículo 3, não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. E nós chegamos a pecar, como Davi peca aqui, dizendo no versículo 4 do Salmo 28, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes segundo os que eles merecem, porque eles não atentam para os teus feitos, Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Eles não edificam altares para ti. É assim que nós fazemos. Davi fez isso no momento de dificuldade. Senhor, tu estás surdo, por que tu te calas, por que tu não levantas, por que tu não ages? Porque Deus age sempre na hora certa. Ele está no comando das nossas vidas. A nossa fé é que tem que prevalecer, que tem que confiar, saber que Ele nunca vai nos desamparar. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo diz que não vem nada para nós sem que seja permitido por Deus. Então, se Deus permitiu, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar. Aí no final do Salmo 28, ele diz assim, versículo 6, ele diz assim, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração agora descansa e exulta, e com o meu cântico eu louvo. É assim que a gente faz. Os discípulos fizeram isso, no meio do mar. Acorda, Senhor, desperta! Não te importas que pereçamos? Por que peguei Covid? Por que eu peguei essa doença? Por que eu vou passar por cirurgia? Por que meu filho ficou doente? Por que meu marido, minha esposa, minha filha? Por quê? Gente, a vida é assim. Agora, só que nós estamos do lado que vence. Só que nós estamos com quem é mais poderoso do que qualquer coisa que possa vir sobre nós. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o Deus da nossa salvação. E os discípulos vão lá e acordam Jesus no barco. Desperta. Senhor, não te importa que pereçamos. Socorre-nos, Senhor. E Jesus, despertando, versículo 39, do capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, ele diz assim, e Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. O mar, os ventos, as ondas, viram que quem estava no barco era o Samuel, era a Jane, era o Luiz Carlos, era a Glice, era a Áurea, era a Célia Regina Xavier. Virou aqui novamente, Cora, por favor. Desculpe aí. Ah, entrou. Opa, tudo bem, entrou.
era a Célia Xavier, era a irmã Georgina, era o Mauro, era a Lucy Costa, era a Jane Alvarenga, como eu falei, era o José Ricardo, era a irmã Áurea, e tantos nomes que estão aqui. O vento, o mar, as tempestades viram que era você. Só que eles viram também quem estava no barco com você. Cristo nunca vai te deixar no barco sozinho. As intempéries da vida. Saiba de uma coisa, queridos. Jesus, despertando, disse ao vento: aquieta-te. E disse ao mar: acalma-te. E eles imediatamente se acalmaram, se aquietaram. Sabe por quê? Porque eles obedeceram à voz do Criador deles. E aí eu abro um parênteses para nós já daqui a pouquinho orarmos juntos. Eu disse que isso é a vida depois que você aceita Jesus. É o mar. E a referência é quando os discípulos com Jesus iam para o outro lado do mar, quando surgiu uma grande tempestade. O vento, quando ouviu a voz de Cristo, parou. O mar, quando ouviu a voz de Cristo, parou. Porque ouviram a voz do seu Criador. Os problemas acontecem conosco, porque também foi Ele que nos criou. E muitas das vezes nós somos teimosos. Nós queremos andar na frente de Deus. Nós queremos tomar decisões que não são de Deus. Somos precipitados. Não sabemos esperar. Quantas coisas acontecem na nossa vida porque nós fomos teimosos. Quantos problemas nas áreas da nossa vida nós arranjamos porque somos teimosos. O vento imediatamente, quando ouviu a voz de Cristo, opa, tem que parar. O mar imediatamente se acalmou, porque diz aqui que se fez bonança, calmaria. Por que às vezes a gente não espera a ordem de Cristo? E se acalme. Espera. Ah, pastor, quem está sofrendo sou eu, quem está desempregado sou eu. Sim, houve uma causa. O que levou a essa causa? Porque 95% dos nossos problemas fomos nós que arranjamos. 5% é a vida humana pecaminosa. Mas a maioria dos nossos problemas fomos nós que arrumamos. Fomos nós que fizemos coisas erradas. Mas Jesus está no nosso barco. E Ele nessa noite vai dizer: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Doença, vai embora. Covid, vai embora. Porta de emprego, se abra. Falência decretada, volte a funcionar. Pastor, meu pagamento, tem uma irmã que diz: pastor, meu pagamento não sai há 3 meses. Deus dá ordem ao caixa, abra. Porque Ele tem poder para isso. Às vezes nós não acreditamos no poder de Cristo. Aceitamos a Jesus e não acreditamos. Como os discípulos que viram tanto Jesus fazer tantas coisas. No final desse texto ele disse assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês não sabem que eu estou aqui? Vocês não me viram aqui? Eu estou no barco com vocês. Vocês vão chegar do outro lado, porque eu estou aqui. E aí no versículo 41 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que isso quer dizer? Esse Deus que nós servimos, Ele pode fazer coisas para a gente que a gente nunca ouviu falar. Ele pode tomar uma decisão a nosso respeito que você nunca ouviu. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o Deus que ressuscita os mortos traz à existência as coisas que não existem.
A palavra que eu preguei hoje gera fé. E por menor que seja a sua fé, o milagre vai acontecer hoje. Porque o nosso Deus está no nosso barco. Nós somos o barco. Eu e você. Você viu no início aqui, vários barcos. São vários barcos nesse mundo. O meu, da minha esposa Cora, da Rebeca, está num barquinho pequeno, está começando a remar. Mas Jesus está no barco. No meu, no seu. Ele está lá para nos ajudar a vencermos os ventos, as ondas, as tempestades, as chuvas de granizo, os vendavais, os terremotos da vida, os furacões. Sabia que tem furacão no mar? Claro que tem. Na nossa vida, às vezes, vem furacões, tufões, tempestades terríveis. Que tempestades é isso? Chuvas, ventos, mar se agiganta. Mas nós estamos com ele no barco. E a minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é o comandante para me orientar através de negras nuvens ou do encapelado mar. Sabe o que acontece? Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, sabe por quê? Para o meu ditoso lar. Queridos, que bom. O Espírito Santo me trouxe esse cântico antigo. Quero orar por você. Quero orar por todos vocês. Hoje a minha esposa não anotou ali, porque ela está sem celular. Eu estou com o celular dela aqui. Vamos orar pela Érica, marido, filhos. A Mônica da Silva, seus filhos, seu marido. O Birajara, Gleice Cristine, seus filhos. Irmã Georgina, toda a sua família. Calma, calma. Calma, Corinha, calma. A Sara Brito, a Rebeca, Bruno, Miguel, a Sueli Moura, o irmão Jorge, toda a sua família. Vamos lembrar aí do Mazinho e família. Irmã Sueli. Vamos mais aqui. A Áurea, seu marido Zé Ricardo, seu filho, sua filha, outra filha, a Gleice incluída aí. Estamos orando por vocês. Fica tranquilo, tá? E também, quem mais? O Birajara, nosso diácono, Deus abençoe. Também a Francine, o Vinícius, a Rosana, a Alice, né, cara? A Alice, que Deus abençoe. Mateus Melo, Mateusão, um dos nossos cantores, adoradores. Seu pai, sua mãe, sua irmãzinha, né? Oração por Paulo Ricardo, fez exames ontem também. Vamos estar orando sim. Oração pela família, Zé Ricardo, Souza, Nicolas, Gabriel, Daniel, Eric, Davi, João Maria, Eduardo. Sim, vamos estar orando. Zé Ricardo, Jane Alvarenga, irmão Romão, irmã Vera Lúcia Alvarenga, seu filho, né, que está com problema, o José Cláudio. Oração por Caroline, Guilherme, Davi. Vamos estar orando sim, minhas irmãs. Vera Lúcia Alvarenga, Luci Costa está assistindo. Deus abençoe, minha irmã. Aí, um abraço, meu irmão Carlão. Um abração aí no Carlão e todos. Jane Alvarenga pedindo também por Zé Cláudio Alvarenga. Estamos orando aqui, minha irmã. Restauração da sua saúde. Mauro, seus filhos, seu pai, seu irmão. Mauro, vai sair em nome de Jesus, creia. Deus está no barco contigo. Irmã Célia,
Que prazer, irmão Antônio aí, orando pelo seu irmão Valdir, orando pela Márcia, Tony, né, Márcia, sua filhinha, a Eliane, o Ricardo, o Tony oh meu Deus, como é que eu vou esquecer o nome do filho do Ricardo? Meu Deus, como é que pode? Um dos nossos cantores, né? De vez em quando ele chega lá na igreja, pastor, eu quero cantar. Pedrinho, isso aí, como é que eu posso esquecer, Pedrinho? E o Anthony, também orando pela Luci Costa. Glória a Deus, Luci, Deus abençoe. Luiz Pinheiro, nosso diácono, guardião da igreja ali, fora Deus e os anjos. Irmão Luiz, Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Mateus Melo, já falei, a Gleice, Célia pedindo aí por todos, já falei o nome de todos. Também a sua cunhada, Júlia, e por toda a família. Estamos orando aqui, minha irmã. Também Marcos Vinícius, não é isso? O Marcos, a Georgina Silva, orando também pela irmã Vilminha Olivina Damiana, orando pela Gil, sua mamãe, o irmão Alcenir, sua esposa, orando pelas duas Alines, famílias, orando também pela Celina Câmara, orando pelo David e pela Grace Kelly, orando pelos diáconos, né? Irmão Jorge, irmã Alcineia, orando também pela Fátima Vinícius, sua filha, seu genro, e Horaci, família, Marcos, Miriam, a Bernadette, a mamãe da Márcia e a mamãe também do Marcos, toda essa família abençoada por Deus. Vamos estar orando também pelo Francisco, sua mamãe Geralda, irmã Geralda, cadê você, irmã Geralda? Toda a sua família, orando pelo pastor Júlio Torres, orando pelo pastor Abelardo, orando pelo Jairo lá em Santa Catarina, a Neide, toda a sua família, orando por todos, a Lazinha em Brasília, a Jane em Belo Horizonte. São tanta gente que a gente tem que orar e eu tenho certeza que Deus irá responder. Orando pela minha vida, pela Cora, orando pela cachorrinha Kiara, que está meio dodói, mas Deus manda a gente orar pelos nossos animais, tá? Quem não ora, peca. Provérbios diz isso. Mas orando por todos. Pessoas que eu estou esquecendo aqui, a Maria, o Charles, a mamãe Rosa, a Edileus e família, são tanta gente. Um beijo, Maria, Deus abençoe a sua vida aí, seu filho, sua sogra. Vamos estar orando pelos nossos vizinhos, seus vizinhos aí. Quem? A mãe, a Rosa. Então, queridos, é momento de oração. Vamos clamar a Deus, orando pela igreja Fé para Todos em São Gonçalo, orando por você, pela sua casa, orando pelo nosso município de São Gonçalo, pelas igrejas que precisam de Deus, orando também a Deus pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, por essas eleições. Irmãos, não vendam o seu voto. Não vendam. Olha que partido você vai votar. Olha esses partidos que têm leis contrárias à sua fé. Cuidado com isso. É seu amigo, mas quem manda na legislatura dele é o partido. Então, muito cuidado, orando pelo irmão Nelson e família, sua esposa que fez a cirurgia, Tatiele, o Jael, Marcos, a esposa, os filhos, Camille, Ingrid, que trabalham com a Jéssica, o Léo, a irmã Carmelita, irmão Sebastião, o Sebastião, orando pela Cristina, o Hilton, Fabiano, outro dia estava aqui, oro pelo Fabiano, pela Larissa, a irmã Celi. A gente fica com saudade dos irmãos, orando pelo Alexandre, evangelista, sua esposa Elis, sua mãe Celeste, sua filha Larissa, que é música lá da igreja, música, e o Arthur, a irmã Irene, a Kátia Ledilson, a Rita, Hugo Rayane, sua filhinha, Tiago, Laurinha e filhinha, Juliana e Fábio. São tanta gente, mas vamos orar agora. É o momento de Deus tocar em você. Pai, que bom podermos declarar isso. Deus tocando em vidas. Porque a tua palavra diz isso, que tu és o Deus que nos socorre. Tu és o Deus que segura na nossa mão. Tu és o Deus que tem o poder para repreender qualquer tipo de enfermidade, qualquer energia maligna de enfermidade. Pelo poder do nome de Jesus vai cessar a força. E eu declaro em nome de Jesus, energia maligna de enfermidade, seja lá que nome você tenha, seja lá que força você tenha, saia desses corpos agora. Em nome de Jesus, se a Covid bate em retirada, cesse a força,
pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, também visita lares de vícios, de drogas, de confusões, lares que estão com lutas de maridos e esposas, filhos e pais. Nós repreendemos esses espíritos familiares do mal, em nome de Jesus. Eu oro pela Vanessa Mello, oro pelo pai e a mãe do Max, oro pelo evangelista Max, Robert, seus familiares, o trabalho, meu Deus, suas esposas, seus trabalhos. Deus, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que está no nosso barco. Acalma a tempestade, acalma o vento e faça com que esse barco siga em direção, porque somos Teus, pertencemos a Ti, fomos comprados por sangue precioso. Obrigado pelo que Tu estás fazendo. Deus, eu oro por esse final de quarta-feira. Livra-nos de notícias ruins de sexta-feira. Livra-nos de notícias ruins, de espíritos de morte, de contaminações, de confusões, de sustos noturnos. Renove as nossas forças. Nos dê uma noite tranquila, um acordar feliz, um sábado, um shabat maravilhoso, porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. A glória sejam dadas a Ti, para a glória de Jesus. Cante comigo para nós encerrar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Salvador. Queridos, agora só domingo, 9 horas da manhã, vou estar falando sobre por que as doenças existem, porque o mal existe. 9 horas da manhã. E 17 horas é um novo horário, que a gente vai estar juntos, em nome de Jesus, 5 horas da tarde, o culto evangelístico. Vou estar pregando nos 2 cultos. Uma palavra muito maravilhosa que Deus me deu. E nós temos a companhia diária, você que ainda não participa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 11 horas. Pelo Facebook, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, temos 25 minutos, palavra e oração. Segunda a sexta, 11 horas da manhã. É só botar Igreja Fé para Todos em São Gonçalo ou Rádio Estilos FM 105.7, Rádio Estilos FM 105.7 ou Rádio Estilos Web. São 3 coisas que você acha. Segunda a sexta-feira nós temos uma palavra e depois oração pelo dia. Queridos, eu me despeço. Ore por mim, pastor Samuel Brito, ore pela minha família, pela netinha que chegou. Oramos também as nossas grávidas, que é a Marcela, né? A Marcela, filha da Rosana e do Francisco. Oramos também pela filha da nossa irmã Miriam, né, a Luciene, e também orando pela nora do pastor Robério e pela Lohane, neta da nossa querida irmã Vera Lúcia Parreira. E temos orado, irmã Vera. Esqueci de citar o seu nome aqui, mas o Espírito Santo me lembrou. Tá? Você, Ivan, sua filha, seu filho, sua nora, suas netas, sua família. Temos orado. E vamos continuar orando em nome de Jesus. Queridos, domingo, 9 horas da manhã, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, 9 e 17 horas. Um beijo no coração, eu e Cora dizendo boa noite. Vamos lá? Já dei a bênção. Cora está esperando ali a bênção. Queridos, boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.